Nome sinônimo de poder, grandeza e um império que moldou o curso da civilização ocidental. Mas, como todas as grandes histórias, os primórdios de Roma foram humildes, envoltos em mitos e lendas. A lenda nos fala de dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, abandonados às margens do rio Tibre. Resgatados por uma loba, eles cresceram fortes e determinados a construir uma cidade naquelas mesmas margens. A rivalidade entre eles, no entanto, se intensificou, levando-os a um confronto fatal. Rômulo matou Remo, reivindicando o domínio absoluto sobre a cidade recém-fundada, a qual deu o nome de Roma, em 753 a.C. Esta lenda cativante, embora provavelmente embelezada ao longo do tempo, captura o espírito de ambição e conflito que definiria a trajetória de Roma. Este pequeno assentamento, estrategicamente localizado em um ponto raso do rio Tibre, possuía terras férteis e uma posição facilmente defensável. Mal sabiam aqueles primeiros romanos que sua cidade se tornaria o coração de um vasto império, cuja influência se estenderia muito além dos limites da Península Italiana. Os primeiros séculos de Roma foram marcados por uma monarquia, governada por reis com poder absoluto, tipo um Dom Pedro I da vida. No entanto, os romanos, conhecidos por seu espírito independente, igualzinho a nós brasileiros, começaram a ficar de saco cheio com esse sistema. Em 509 a.C., eles se revoltaram, tipo um grito do Ipiranga, derrubando o último rei etrusco e estabelecendo uma nova forma de governo, a República. A República foi projetada para evitar a concentração de poder nas mãos de um único indivíduo, sabe? Para não virar uma bagunça tipo ditadura. O poder agora era investido em várias instituições, principalmente no Senado, um conselho de anciãos, tipo uns caciques políticos, que aconselhavam os magistrados e moldavam a política romana. A República Romana, ao contrário da monarquia anterior, era caracterizada por seu exército cidadão, uma verdadeira força-tarefa. Todo cidadão romano, do fazendeiro ao comerciante, era esperado que servisse no exército, tipo nossos reservistas. Isso incutiu um senso de dever cívico, igual àquele orgulho de vestir a camisa da seleção, e contribuiu para a expansão militar de Roma. Impulsionada por uma combinação de ambição, proeza estratégica e um exército bem treinado, Roma embarcou numa série de conquistas, tipo o Corinthians na Libertadores. Eles gradualmente subjugaram seus vizinhos, expandindo sua influência por toda a Península Italiana, tipo quando o Brasil dominava o futebol sul-americano. No coração da República Romana, existia um delicado equilíbrio de poder entre o Senado e o povo. Esse equilíbrio não era apenas uma questão de tradição, mas um sistema cuidadosamente construído que evoluiu ao longo de séculos, moldado por conflitos, concessões e as necessidades sempre mutáveis da sociedade romana. A República foi construída sobre a ideia de que nenhum indivíduo ou grupo deveria dominar, e que os interesses do Estado seriam melhor atendidos por uma negociação constante entre seus diferentes pilares. O Senado, composto por homens experientes e influentes, tinha grande influência na política romana. Os senadores eram geralmente escolhidos entre as famílias mais antigas e respeitadas de Roma, e sua autoridade era baseada tanto na tradição quanto na experiência prática. Eles eram vistos como os guardiões dos costumes de Roma e os intérpretes de sua constituição não escrita, fornecendo continuidade e estabilidade em tempos de mudança. Dentro dos salões de mármore do Senado, esses homens debatiam e aprovavam leis, controlavam as finanças da República e aconselhavam os magistrados, os funcionários eleitos que governavam a República. Seus debates podiam ser ferozes e apaixonados, refletindo os interesses conflitantes da elite romana, mas as decisões do Senado tinham um peso imenso, moldando a direção da República por gerações. Entre os magistrados,
os dois cônsules detinham a mais alta autoridade. Eleitos anualmente, esses líderes eram encarregados das responsabilidades mais críticas: comandar os exércitos de Roma em tempos de guerra, administrar a justiça nos tribunais e representar a república nas relações com potências estrangeiras. O poder dos cônsules era imenso, mas também cuidadosamente limitado. Cada cônsul podia vetar o outro, garantindo que nenhum indivíduo pudesse agir sem restrições. Outros magistrados, como pretores, questores e tribunos, tinham responsabilidades específicas, garantindo o bom funcionamento da república. Os pretores supervisionavam os tribunais e administravam a justiça. Os questores gerenciavam as finanças do Estado e os edes cuidavam das obras públicas e festivais. Cada cargo foi projetado para atender a uma necessidade específica e, juntos, eles formavam uma complexa rede de administração que mantinha a vasta república funcionando. O povo romano, no entanto, não era apenas um observador passivo nesse sistema. Eles possuíam seus próprios caminhos de poder, principalmente por meio das assembleias. Essas reuniões, realizadas ao ar livre no fórum ou no campo de Marte, reuniam cidadãos de todas as esferas da vida para participar diretamente da governança de sua cidade. As assembleias eram um poderoso lembrete de que, em teoria, a autoridade final residia no povo. Essas assembleias de cidadãos votavam leis, declaravam guerra e elegiam magistrados. O voto de cada cidadão contava, e os resultados dessas assembleias podiam mudar o curso da história romana. O processo era frequentemente animado e às vezes caótico, mas era uma expressão vital dos ideais democráticos da República. O poder mais significativo exercido pelo povo era a eleição de tribunos. Esses funcionários, escolhidos da classe plebeia, eram encarregados de proteger os direitos e interesses dos cidadãos comuns contra os possíveis abusos da elite. A própria existência dos tribunos era uma prova das lutas e vitórias do povo comum em sua busca por uma voz no governo. Esses tribunos, eleitos anualmente pela classe plebeia, tinham o poder de vetar qualquer ato do Senado ou de um magistrado que considerassem prejudicial ao povo. Esse veto era uma ferramenta poderosa, capaz de interromper a legislação, bloquear ações oficiais e até mesmo proteger indivíduos de tratamento injusto. A capacidade dos tribunos de enfrentar o Senado e os magistrados os tornava uma proteção crucial contra a tirania. Esse sistema de freios e contrapesos, uma complexa interação de poder entre o Senado, os magistrados e o povo, visava prevenir a tirania e garantir a estabilidade da República. Era um sistema vivo, constantemente se adaptando a novos desafios e crises, e lançou as bases para muitos dos princípios que mais tarde inspirariam as democracias modernas. O legado duradouro da República Romana é um testemunho do poder da governança compartilhada e da importância de equilibrar interesses conflitantes para o bem comum. Olha só que história! Lá pelo 3º século a.C., Roma já tinha botado banca e dominado toda a Península Itálica. Mas não pense que foi moleza, não. Foram séculos de luta braba contra os vizinhos, tipo os etruscos, samnitas e latinos, expandindo aos poucos o território e a influência. A cidade, que começou como uma vilinha pacata às margens do rio Tibre, virou uma potência militar e política, conhecida pela disciplina, organização e jogo de cintura. O exército romano, com suas formações e estratégias inovadoras, metia medo em todo o mundo. E para completar, Roma sabia como ninguém incorporar os povos conquistados, oferecendo cidadania ou fazendo alianças estratégicas, tipo se colar, colou, o que fortaleceu ainda mais a posição deles na península. Mas aí, meus amigos, apareceu uma pedra no sapato romano: Cartago. Essa cidade-estado, onde hoje fica a Tunísia, era rica, fina, e tinha uma tradição naval e comercial de dar inveja. O porto deles era um fervo só,
tipo um Porto de Santos da antiguidade, com rotas comerciais que iam da África até a Península Ibérica e até umas bandas do Oriente. Cartago era famosa pela riqueza, pela frota de navios ligeirinhos e pela lábia na hora de negociar e fazer alianças. Não deu outra. O choque de interesses com Roma virou questão de tempo. Essa cidade-estado norte-africana, com sua marinha poderosa e o controle das rotas comerciais, acabou virando a grande rival de Roma nas guerras púnicas. E não era só por território, não, era por prestígio, poder econômico e o controle dos mares. Cartago, com sua tradição naval, era praticamente imbatível na água, enquanto Roma dominava em terra. Esse embate ia mudar tudo no Mediterrâneo. A Primeira Guerra Púnica, entre 264 e 241 a.C., começou por causa da briga pelo controle da Sicília. A ilha era estratégica, ficava bem no meio, entre a Itália e o norte da África, uma ponte para o comércio e para as operações militares. O conflito durou mais de 20 anos, com batalhas navais de tirar o fôlego e cercos intermináveis. Foi aí que Roma teve que correr atrás do prejuízo e construir uma marinha de verdade, porque até então o forte deles era o exército terrestre. Roma, que no começo estava meio perdida no mar, se adaptou rapidinho, construiu uma frota poderosa e acabou derrotando Cartago, conquistando a Sicília e a Córcega. Os romanos aprenderam com os inimigos, copiaram o design dos navios cartagineses e ainda inventaram o corvo, uma ponte móvel que permitia aos soldados invadir os navios inimigos e lutar corpo a corpo, transformando as batalhas navais em combates terrestres, onde Roma era craque. Essa capacidade de aprender e se reinventar foi o pulo do gato para o sucesso romano. Já a Segunda Guerra Púnica, entre 218 e 201 a.C., ficou marcada pelo mito, o general cartaginês Aníbal, que atravessou os Alpes com seu exército e, pasmem, até com elefantes. Imagina a cena. Foi uma façanha e tanto, enfrentando frio de rachar, nevascas e ataques de tribos locais. Aníbal pegou os romanos de surpresa, invadindo a Itália pelo norte, ninguém esperava. Suas táticas inovadoras e sua liderança fizeram dele um dos maiores comandantes militares da história. Mesmo levando umas surras feias de Aníbal, tipo na Batalha de Canas, a resiliência e a teimosia dos romanos falaram mais alto. Em Canas, Roma perdeu uma multidão de soldados em um único dia, um verdadeiro desastre. Mas, em vez de se entregar, Roma se uniu, recrutou mais gente e bateu o pé, não quis negociar com Aníbal. A sociedade romana tinha um espírito de sacrifício coletivo e uma capacidade incrível de dar a volta por cima. Liderados por generais como Cipião Africano, os romanos reagiram, levaram a guerra para o quintal de Cartago e, finalmente, derrotaram Aníbal na Batalha de Zama, em 202 a.C. Cipião estudou as táticas de Aníbal, se adaptou e virou o jogo. A vitória em Zama não só encerrou a Segunda Guerra Púnica, como também marcou o início da supremacia romana no Mediterrâneo. Cartago teve que pagar um mico, com pesadas indenizações, e perdeu quase todo o seu poder. Essas vitórias contra Cartago consolidaram de vez o domínio de Roma no Mediterrâneo Ocidental. A partir daí, Roma virou a dona da bola, expandindo sua influência para a Península Ibérica, norte da África e, mais tarde, para o Oriente. O legado dessas guerras foi enorme. Roma não só ganhou territórios, mas também experiência militar, riqueza e fama internacional. A estrada estava aberta para a construção de um império que ia mudar a história do mundo. Só que, apesar de garantir o poder de Roma como uma grande potência, as guerras púnicas também plantaram as sementes de muita turbulência interna, sabe? Tipo, por fora, Roma parecia invencível, tipo um Flamengão na época do Zico, expandindo suas fronteiras e acumulando riquezas como nunca antes. Mas, por dentro, mudanças profundas começaram a abalar as estruturas da sociedade romana, tipo um prédio com rachaduras escondidas. O sucesso militar trouxe consequências inesperadas.
E a vitória sobre Cartago foi apenas o começo de uma série de desafios que Roma teria que enfrentar, tipo quando você ganha na Mega Sena e acha que seus problemas acabaram, mas na verdade, eles estão só começando. A chegada de riqueza e escravos dos territórios conquistados aumentou ainda mais a distância entre ricos e pobres, tipo a diferença entre o Leblon e a Rocinha. As elites romanas, já poderosas, tipo os coronéis da época, enriqueceram ainda mais, exibindo seu luxo em banquetes extravagantes, tipo um rodízio de churrasco chique, e construindo vilas magníficas no campo, tipo uns sítios de novela. Enquanto isso, a maioria da população via pouco ou nenhum benefício dessas conquistas. Tipo torcer para o Brasil ganhar a Copa e só ver os jogadores comemorando. O ouro e a prata que inundaram Roma serviram para alimentar o consumo dos mais ricos, mas não trouxeram prosperidade para todos, tipo quando o governo anuncia um pacote de ajuda, mas só as grandes empresas se beneficiam. Os pequenos agricultores, sem conseguir competir com as grandes propriedades trabalhadas por escravos, acabaram enfrentando ruína econômica, tipo um feirante tentando competir com um supermercado, o que levou a muita agitação social e instabilidade política, tipo panelaço em dia de jogo da seleção. Muitos perderam suas terras para os latifundiários, que compravam propriedades a preços baixos e expandiam seus domínios, tipo aqueles empresários que compram terras na Amazônia. Esses agricultores que antes eram a base da sociedade romana, tipo a agricultura familiar hoje em dia, migraram em massa para a cidade de Roma, em busca de trabalho e sustento, tipo ir do interior para São Paulo, mas encontraram apenas pobreza e marginalização, tipo morar na periferia. O campo se esvaziou e a cidade ficou superlotada, cheia de cidadãos descontentes e sem perspectivas, tipo um ônibus lotado na hora do rush. O aumento da população urbana trouxe novos problemas. O desemprego cresceu, tipo fila de cadastro no Bolsa Família, e o governo precisou distribuir pão para evitar revoltas, tipo distribuir cestas básicas em época de eleição. As tensões sociais aumentaram, e a sensação de injustiça se espalhou entre os cidadãos comuns, que viam sua antiga posição na sociedade desaparecer rapidamente, tipo ver seu time ser rebaixado para a segunda divisão. Além disso, o exército romano, que antes era formado por cidadãos soldados, tipo a Guarda Nacional hoje em dia, passou por uma transformação importante. Antes, servir no exército era um dever cívico, reservado a proprietários de terra que defendiam a república e seus valores, tipo os atenienses na Grécia Antiga. Mas, com a crise no campo, cada vez menos cidadãos podiam arcar com os custos de servir como soldados, tipo pagar a passagem de ônibus para ir ao quartel. Com a queda dos pequenos proprietários de terra, o exército começou a depender cada vez mais de soldados profissionais, tipo exército moderno, que eram leais não à república, mas sim aos generais, que prometiam terras e riquezas em troca do serviço, tipo os jagunços no sertão. Essa mudança foi fundamental. Os soldados passaram a lutar por recompensas pessoais, tipo um bico para complementar a renda, e não mais pelo bem comum, tipo voluntariado. Os generais, por sua vez, ganharam um poder sem precedentes, pois controlavam exércitos inteiros devotados a eles, tipo um político com muitos cabos eleitorais. Generais ambiciosos, como Caio Mário e Lúcio Cornélio Sulla, aproveitaram essas divisões internas para benefício próprio, tipo políticos em época de eleição. Eles prometeram reformas e recompensas aos seus soldados, tipo promessa de campanha, mas também usaram a força militar para pressionar o Senado e impor sua vontade, tipo um golpe de Estado. O poder político passou a ser disputado não mais por meio de debates e eleições, mas sim pela força das armas e pela lealdade dos exércitos, tipo uma disputa de facções criminosas. Eles usaram seus exércitos para tomar o poder, o que acabou levando a uma série de guerras civis que quase destruíram a República.
tipo as guerras entre famílias mafiosas. As ruas de Roma se tornaram campos de batalha, tipo um conflito no Complexo do Alemão. E a violência política atingiu níveis nunca vistos, tipo chacina em presídio. O medo e a incerteza tomaram conta da população, enquanto diferentes facções lutavam pelo controle do Estado, tipo uma guerra de gangues. Os valores tradicionais de dever cívico e serviço público foram se perdendo, dando lugar ao interesse próprio e à busca pelo poder a qualquer custo, tipo a corrupção na política. O Senado, antes símbolo da estabilidade e da ordem, tornou-se palco de intrigas e traições, tipo um reality show. A República, abalada por tantas crises, parecia cada vez mais distante de seus ideais fundadores, tipo a promessa de um Brasil melhor. E o futuro de Roma se tornava incerto a cada novo conflito, tipo a próxima eleição.